Se assentar aí, fique à vontade. Todos felizes? Glória a Deus. Tem alguém visitando aí hoje? Que vem a primeira vez aqui? Se manifeste. Acho que não tem ninguém não. Mas glória a Deus por isso também. Quem está cansado de me ouvir pregar aí, levanta a mão. Não, brincadeira, gente. Precisa levantar a mão, não? Senão vocês deixam o pregador sem graça. Mas hoje o Leandro está inaugurando a loja dele lá e foi muito corrido esses últimos dias. Ele não conseguiu estar aqui com a gente, não. Depois passa lá, faz uma visita, compra uma lembrancinha lá na Masmorra, né? A loja do pastor Leandro, que vai ser bênção. Mas e aí ele me incumbiu de trazer uma palavra para vocês essa noite. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de compartilhar do que Deus tem falado ao meu coração. E falar de Deus aqui na minha casa é um prazer, né? Porque eu estou falando para os meus irmãos, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ao meu lado. Por isso que eu até brinquei, muitos estão cansados de ouvir. Porque eu busco sempre falar daquilo que Deus tem gerado no meu coração. E não sei se vocês têm assim, essa visão também. Gente, eu nem falei dos avisos, né? Estou tão empolgado com a palavra de hoje, que eu já fui correndo, já estou querendo pregar, hein? Não, mas os avisos são os normais mesmo de sempre. Amanhã tem o culto, né? Culto de ceia. Não deixe de participar, faça a sua inscrição. Nós fomos liberados para trazer um pouco mais de gente, né, 200 pessoas, mas não deixe de fazer a sua inscrição. Os mesmos protocolos de sempre, né, máscara, álcool gel, manter um certo distanciamento, né. Eu fiquei muito feliz quando a gente pôde aumentar o número de pessoas no culto, porque eu gosto disso, sabe, de estar junto com os irmãos, eu gosto dessa proximidade. Mas eu creio que vai ser muito de Deus amanhã. Não deixe de participar desse nosso culto, esse culto de celebração, esse culto de ceia. Eu sei que vai ser tremendo. Faça a sua inscrição lá. No mais, as nossas atividades são normais. No culto de quinta e de sexta e de sábado, não precisa fazer a inscrição, mas os mesmos cuidados, uso de máscara, o distanciamento. Evite tirar as cadeiras do lugar, viu? Que se deu um trabalho para organizar essas cadeiras aqui, mantém elas nos lugares que vai ser bênção. E o resto das atividades normal da igreja. Vamos voltar aqui então o raciocínio que eu estava. Então sempre tenho liberdade e gosto de ministrar aquilo que Deus tem gerado no meu coração. Por isso que eu até brinquei, às vezes eu fico até um pouco repetitivo. Eu falo das mesmas coisas, porque se Deus não me der uma palavra diferente, um posicionamento diferente, eu não saio daquilo. Um dia eu vi uma ministração em cima de um texto de quando o povo ele andava ali pelo deserto, a nuvem é que direcionava o povo. Quando a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. A nuvem parava, o povo parava. Tinha uma obediência nisso. E a gente, como igreja, como filhos de Deus, a gente tem que aprender a se movimentar debaixo da direção do Senhor. Se Deus não te deu uma palavra diferente daquilo que Ele tem ministrado no seu coração, mantenha aquilo. Sabe? Mantenha debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção que Deus te deu. E eu busco sempre isso. Por isso que às vezes, eu penso que às vezes eu fico até um pouco repetitivo. Quem caminha mais comigo, às vezes eu falando as mesmas coisas, porque essa é a minha posição, é isso que eu busco em Deus, manter debaixo da direção. Eu não gosto de inventar, sabe? Às vezes a gente fica um constrangido, mas eu vou falar a mesma coisa? Vou, Deus não me falou, está diferente. Então acho que a gente tem que aprender isso, sabe? Andar debaixo da direção, da posição do Senhor. E quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente está bem com Deus, é possível ver claramente o direcionamento de Deus, o agir de Deus. Eu vejo Deus construir algo o tempo todo.
quando eu começo a buscar a Deus assim, eu estou por esse tempo de estar bem com Deus, estar em intimidade com o Espírito Santo, é claro demais o agir de Deus. É claro demais a direção de Deus, o caminho que Ele está nos mostrando a falar. Onde você vai, Ele vai completando. Ele vai colocando mais um tijolinho naquilo que Ele vai construindo no nosso coração. E hoje, na hora que o Mateus começou a ministrar aqui na oferta, eu fiquei muito tocado com a palavra que ele deu, com tudo que ele falou aqui, que foi muito confirmação do que Deus tem gerado no meu coração. E dá para a gente ver claramente que é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que vem dado alguns direcionamentos, algumas coisas no meu coração, fala também no coração do Mateus, fala na igreja que está lá no Japão. É o mesmo Espírito e ele começa a nos direcionar. Nós como povo de Deus, a gente não fica sem direção nessa terra. Deus não deixa de nos direcionar, de nos mostrar o caminho. Basta a gente ficar atento à voz dele, ao que ele está nos falando, ao que ele está nos direcionando. E você vai notar claramente que todos os ambientes que você vai, o estudo que você vê na célula, o que é ministrado nos cultos, o que você lê na palavra de Deus durante os seus devocionais diários, o seu momento de oração, vídeos, pregações que você vê na internet pelo mundo inteiro, Deus ele está caminhando numa mesma direção. Deus começa a mostrar um caminho para o seu povo e para a sua igreja. E eu quero começar hoje, nem vou ministrar muito nesse texto não, mas eu quero começar lendo um texto que eu gosto muito, que está em Jeremias 29:11. Fala assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. E vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares, para que onde vós disperseis, diz o Senhor, eu vos trarei de volta para um lugar de onde vos exilei. Vós, diz o Senhor, nos levantou profetas na Babilônia. Então esse texto é um texto que eu gosto muito, que mostra os planos. Deus fala: eu é que sei o que planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Plano de prosperidade, planos de bênção e não de mal. Então eu vejo claramente que Deus ele tem um plano global, sabe, para a sua igreja. Um plano de redenção, um plano de vitória, um plano de libertação. Mas para esse plano global, cada um de nós também fazemos parte desse plano. Cada um de nós temos um lugar nesse plano de Deus. Cada um de nós tem uma sua participação. E como eu comecei dizendo, Deus ele não deixa de nos instruir. Deus ele não nos deixa de dar a sua direção. O ano passado, Gabriel, eu vi claramente Deus nos mostrando nós como igreja, quem a gente era em Cristo. E eu estava ouvindo os louvores hoje e relembrando isso, sabe? Isso que Deus estava ministrando para nós como igreja. O nosso posicionamento, quem nós somos em Cristo, tudo que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício, a nossa filiação, nós somos filhos, nós somos amados por Deus. Em 2020, o ano passado, eu vi claramente Deus nos mostrando isso, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que nós somos especiais, que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Então ele nos mostrou quem realmente nós somos. Mas como um pai que ama, como um pai que cuida dos seus filhos, esse ano eu vejo ele nos cobrar um certo posicionamento. Eu ministrei na última vez que eu ministrei aqui para a igreja sobre nos posicionar, nos comportar como tal, né? Como filhos, como amados, como pessoas que são salvas. E eu vejo claramente nesses dias que Deus ele tem nos cobrado isso, nos cobrado um posicionamento, nos cobrado atitudes. E Deus tem falado muito comigo sobre propósito, sobre viver os planos dele para a nossa vida. E para a gente viver realmente esses planos, viver o propósito de Deus para a nossa vida, vai ser necessário um posicionamento. E esse ano Deus só tem ministrado isso no meu coração. Um posicionamento, um agir diferente. Não tem como você querer algo diferente tendo as mesmas atitudes. Se você quer que mude algo na sua vida, haja diferente. Então eu vejo claramente, sabe, Deus cobrando isso de nós, nos cobrando um posicionamento. Só vamos viver as promessas, os propósitos de Deus se nos posicionarmos. Se realmente a gente tiver uma atitude de cristão mesmo, de filho de Deus. E como eu falei já um pouco hoje, Deus ele não nos deixa de direcionar. Ele não deixa de nos mostrar o caminho. Sabe, de nos dar a direção, de nos dar os limites, onde a gente deve agir, como a gente deve se posicionar. Basta a gente ter essa sensibilidade, parar para ouvir e entender a direção de Deus. Nós só vamos viver esse propósito, sabe, o propósito de Deus para a nossa vida. A gente só vai encontrar isso nele. Se a gente aprender a parar para ouvir e ver a direção que ele nos dá. Deus dá os limites. Deus ele não deixa de nos mostrar o caminho, como deve ser feito. Mas quem vai, sabe, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá os caminhos, mas quem vai construir isso na nossa vida somos nós. Sabe, Deus nos mostra, Deus nos dá a planta, Deus nos dá os limites, Deus nos fornece até o material, mas quem vai construir isso na nossa vida, quem vai nos colocar nesse plano de Deus somos nós. É nós que vai ter que fazer, é nós que vai ter que agir, que nos posicionar. Esses dias eu ministrei sobre a vida de Caleb. E Caleb é um cara que me inspira muito. É um cara que eu olho para a vida dele, eu olho para o posicionamento dele e me desafia. Porque em meio a uma geração, um povo que murmurava, um povo que reclamava, ele ficou com a direção de Deus. Ele ficou com a voz de Deus. Em Josué 14, do 6 a 15, mostra uma história tão tremenda que Josué ele chega ali diante da terra prometida, onde ele espiou com os outros espias, 45 anos depois, e ele enche o peito e fala: eu vou conquistar. Josué, Moisés, ele falou que essa terra era minha, essa terra que eu andei, Deus tinha me dado, e eu vou conquistar. Com 85 anos de idade, ele falou: eu estou forte, eu vou conquistar. Se Deus falou que essa terra é minha, eu vou conquistar. Ele ficou com a direção de Deus, ele ficou com a voz de Deus, e ele tomou atitudes em relação disso. Deus ele nos dá a direção, Deus nos mostra o caminho, Deus nos dá a ferramenta, Ele prepara tudo, mas quem que tem que construir isso é nós. Deus está construindo algo, sabe, esse ano, na vida de cada um de nós, mas vai depender muito de nós, do nosso posicionamento, das nossas atitudes. Tem um texto que está em Mateus 7, que fala dos dois fundamentos.
Está ali no verso 24 ao 29. Foi logo no final, depois de muita direção, muito ensino, né, o Sermão do Monte. A última palavra de Jesus ali no Sermão do Monte. E ele fala que aqueles que ouvem essas minhas palavras e a praticam, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem as chuvas, encheram os rios e bateram com força naquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E ele cita também outro homem insensato, e fala: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio as chuvas, veio os ventos, subiram os rios e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela caiu. E a queda foi grande. Quando eu olho para esse texto, eu acho que Deus fala muito desse sentido que eu estou falando hoje. Que Ele dá as direções. Jesus foi depois de um ensino, depois de falar para os seus discípulos de muitas coisas pertinentes ao reino de Deus, Ele fecha com essa parábola. Ele deu as ferramentas, Ele deu tudo. E quando eu olho para esse texto, os dois homens construíram. Os dois homens construíram uma casa. Só que um dos homens decidiu construir em cima da direção da palavra de Jesus ali. Ele ouviu aquelas palavras, aqueles ensinamentos de Jesus e colocou em prática. Então não adianta nada você querer uma vida diferente se você busca ouvir a direção de Deus, mas não se posiciona. Esses dois homens construíram a casa, mas cada um construiu num fundamento diferente. Isso me mostra, sabe, que não adianta você conquistar, você construir, você fazer coisas na sua vida, se ela não for construída no fundamento correto. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração esse ano, de realmente ter uma vida de princípios, de seguir realmente o que essa palavra me ensina, o que Jesus tem me ensinado, colocado no meu coração. Não adianta eu conquistar, não adianta eu construir nada, se foi construído nos fundamentos errados, se não foi construído debaixo da direção de Deus, debaixo das medidas de Deus, porque isso é fato, isso vai ser perecível, isso vai ruir, nas dificuldades isso vai ruir, isso vai cair. E com esse entendimento, sabe, que Deus tem um propósito para nós, que Deus tem um plano perfeito. Às vezes a gente ouve muito falar disso, né? De propósito, de planos de Deus, e a gente fica assim: gente, eu entendo que Deus tem um plano, tem um propósito para a minha vida, um plano perfeito, mas que plano é esse? Como identificar esse plano? Como saber o propósito de Deus para as nossas vidas? A gente só vai saber buscando nele. A gente só vai entender buscando nele. Porque eu vejo claramente que ele não deixa de nos ensinar, de nos instruir, de nos mostrar o caminho. Mas cabe a nós querer compreender isso. Cabe a nós querer buscar. Mas como eu falei para vocês, que eu gosto de sempre ministrar, sabe, falar daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E tudo que eu trago aqui para a igreja, ou para a célula, onde eu estiver, é parte daquilo que Deus ministra no meu coração. E muitas vezes Deus usa pessoas,
usa a sua palavra, usa alguns cursos que eu gosto de fazer na internet, em relação ao conhecimento da palavra, conhecimento do propósito de Deus. Pessoas que ministram na minha vida. Eu estava fazendo um curso que chama Uma Vida de Propósito. Não, uma vida com propósito. Tem a ver com propósito ali, não vou lembrar o título não. Mas muito bom, e no final desse curso, ele falou 2 componentes que são gerais no propósito de Deus para a nossa vida. 2 componentes que vai conter no propósito específico de cada um, isso é fato. Quando você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, você vai enxergar claramente esses 2 componentes, que é um propósito missional, que a gente vê claramente ali na grande comissão, né, em Mateus 28, 19 e 20, que fala, né, ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, dentro do nosso propósito, vai ter esse componente, esse propósito missional. E como fazer discípulos? O primeiro ponto é ser um discípulo de Jesus. É você buscar viver, ter uma vida de acordo com aquilo que Ele te propôs. É você olhar para a vida de Jesus, o que Ele viveu aqui na terra, o que Ele se propôs a fazer aqui na terra, e buscar fazer isso também. Então, para fazer discípulo, primeiramente eu tenho que ser um discípulo. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. E dentro desse contexto de fazer discípulo, eu gosto muito da relação de Paulo com Timóteo. Eu quero tirar um texto aqui, quero ler um texto para vocês, que está na 2ª carta de Timóteo 2:2. A palavra de Deus fala assim: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transfira a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Paulo está falando para Timóteo ali: aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, passe isso a homens que vão ser capazes de transmitir isso. Por isso esse propósito missional de Deus para nós, de fazer discípulos, para que o Evangelho possa propagar. O Evangelho só chegou até nós porque homens se dispuseram a fazer discípulos. E quando fala-se ide e fazer discípulo, essa palavra ide no original tem mais a ver com indo. Sabe, durante a sua caminhada, durante a sua vida, você deixar algo na vida das pessoas. Você ensinar, você falar daquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Às vezes você está ali na faculdade, mas ali você pode fazer. Você está indo estudar, mas ide fazendo discípulo. Vai indo fazer discípulo. Você está na sua família, você está na cela, você está no trabalho. Replique tudo aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, tudo aquilo que Deus tem te ensinado, tudo aquilo que você tem aprendido com o seu relacionamento com Jesus. E outro componente que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com um propósito cultural. Esse texto eu quero até ler. Eu comentei na célula. É um texto de Gênesis. Tudo que eu ministrei nos últimos dias tinha esse texto. Nesse mês. Gênesis 1:26. A palavra de Deus fala assim:
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todas as vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dê sementes. Eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e todo o ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Esse texto é no final da criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Quando eu falo assim de propósito cultural, Deus nos criou para fazer a diferença. Deus criou o homem para dominar sobre os animais, dominar para frutificar, para multiplicar. Deus nos criou para dar certo. Nós somos um projeto que foi criado para dar certo. E quando eu falo de um propósito cultural na nossa vida, nós fomos criados por Deus para fazer a diferença onde a gente estiver. O nosso posicionamento como cristão, o nosso posicionamento como filhos, o nosso posicionamento de princípios, de viver os princípios dessa palavra, vai fazer a diferença. Nós não fomos criados para se amoldar à cultura desse mundo. Nós fomos criados para trazer a cultura do céu para esse mundo. Dentro do propósito específico de cada um de nós, tem esse componente de mudar o ambiente, sabe, de mudar a cultura onde a gente está. Não viver a cultura que o mundo prega, a direção que o mundo prega, sabe? Mudar a cultura na nossa casa. Se a nossa casa não tinha uma cultura de agradecer a Deus pelo alimento, pelo aquilo que Deus nos dá, a gente pode mudar essa cultura. Chamar a nossa família para, vamos agradecer a Deus aqui pela essa refeição. Se a gente vai para a faculdade e pega o ônibus todo dia, hoje não está tendo, né? Mas o nosso ônibus tem uma cultura de bebida, de farra, não tem uma cultura de oração. Eu vou mudar essa cultura. Eu vou me posicionar e falar: gente, vamos fazer uma oração aqui, vamos agradecer a Deus, vamos colocar diante de Deus. Se no meu local de trabalho tem uma cultura de não ser honesto, de às vezes enganar o meu patrão, não trabalhar como deve, não ter princípios, eu vou mudar essa cultura, porque eu vou agir diferente, porque eu não sou um cidadão comum, eu sou um cidadão do céu. Deus me criou à imagem e semelhança dele, e Ele não me criou para viver escondido, para viver com medo. Nossa, o que eles vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar se eu agir diferente? Mas você foi criado para fazer a diferença. Você foi criado para isso. Quando eu falo desse propósito cultural, é isso mesmo, é mudar o ambiente onde você está. Não permitir que o ambiente mude você, mas que você, através do seu posicionamento, possa mudar o ambiente onde você estiver, mudar a cultura mesmo. E dentro disso que eu estava comentando com vocês, que
que eu vejo claramente que Deus tem construído algo na minha vida e na vida de cada um, e na nossa vida também como igreja, como comunidade. E hoje à tarde, pensando nisso, sabe, eu comecei a pedir a Deus que me desse mais um tijolinho, sabe? Mais algo, mais alguma coisa que completasse, que acrescentasse algo. Que eu vejo claramente essa construção progressiva. Que Deus, para os seus filhos, para a sua igreja, Ele não deixa sem direção. E Ele vai revelando à medida que a gente caminha debaixo dessa direção de Deus. Debaixo do que Deus tem nos ensinado. Enquanto eu estava meditando nisso, enquanto eu estava buscando de Deus uma direção, algo a mais, que Deus pudesse me ensinar nisso. Além disso que eu comentei, dessa questão do propósito, dessa questão de posicionar, dessa questão de atitudes, Ele me lembrou de Daniel. Na verdade, eu lembrei de muitos homens de Deus que se posicionaram, que tiveram atitudes diferentes dentro daquele tempo, sabe? Fora da cultura, do ambiente que era pregado naquilo. Eu lembrei de Samuel, que no momento onde a palavra de Deus era rara, onde as visões eram raras, que os sacerdotes já tinham se corrompido, o povo estava todo corrompido, Deus fala com Samuel, porque ele tinha um posicionamento diferente. Eu lembrei da história assim de José do Egito, né? José, que ele ali num ambiente corrompido, ali no Egito, Deus colocou ele por causa do seu posicionamento, por causa de acreditar naquilo de Deus, num lugar de governo, num lugar de controle ali. Ele comandava, chegando ali como escravo. Mas um desses personagens que eu gosto muito é Daniel. E Deus me lembrou daquela passagem quando tem até a ver com o primeiro texto que eu li de Jeremias. Foi no mesmo contexto. Foi quando Nabucodonosor foi até Jerusalém, sitiou Jerusalém e levou o povo cativo. Mesmo contexto daquele texto que eu li de Jeremias. Eu que sei o pensamento a vosso respeito, pensamento de paz e de não de mal, para te dar o fim que desejais. Os planos, né, os pensamentos de Deus. Mesmo contexto. Eu quero ler esse texto de Daniel 1, e tirar mais uns ensinamentos de Deus, mais uns tijolinhos aí para a gente colocar nisso que Deus tem construído no nosso coração, como igreja, como filho de Deus. Então abra lá em Daniel. Daniel 1. A palavra de Deus fala assim, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas, da família real e dos nobres, jovem sem defeito algum, de boa aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe:
que lhe ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que eles bebiam, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desse pudesse servir diante do rei. Entre eles se acharam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: Daniel de Belsassar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Porém minha cabeça é em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhes apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com dos jovens que comem das iguarias reais, e faz os teus servos de acordo com o que observar. Assim, ele atendeu ao pedido e o experimentou por 10 dias. Passando 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Daniel, ele é um cara que mexe muito com o meu coração, sabe? Eu gosto muito da história de Daniel. E eu quero tirar alguns ensinamentos desse texto. No verso 1 e 2, ele fala de uma realidade de perder a liberdade. Nabucodonosor, ele entrou ali, dominou Jerusalém e levou o povo cativo. Quando eu olho para a nossa realidade hoje, muitos de nós, com esse tempo de dificuldade, esse tempo de pandemia, perdemos muito da nossa liberdade. A nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de estar em comunhão, a nossa liberdade de tocar. Sabe, eu me senti muito preso. Sabe, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar perto, eu gosto do toque. E eu me senti preso. Assim também foi com a vida de Daniel. Tempos de crise revela os dispostos e destaca os preparados. Sabe, nesse tempo de dificuldade, ele revela aqueles que estão dispostos a fazer diferente, a fazer algo. Sabe, naquele tempo ali, era um tempo de sofrimento, um tempo onde o povo foi levado cativo, muito por causa do seu posicionamento. Mas ali, quando você olha para esse texto, o rei pede para escolher os jovens mais capacitados, ali da família real, que fossem cheios de sabedoria, que fossem sábios, que tivessem conhecimento. O que eu aprendo com isso? Que no momento da dificuldade, aqueles que estão preparados, aqueles que estão buscando de Deus, aqueles que têm algo em Deus, eles vão se destacar. Sabe, eles vão sobressair entre os outros. E quando eu falo que Deus, ele sempre ministra na minha vida, e às vezes ele usa muitas situações, não só situações da palavra de Deus ou de ministrações, mas até do meu trabalho, do meu convívio com as pessoas. E eu compartilhei isso com um dos funcionários da empresa que eu presto serviço,
que a gente estava instalando um equipamento que estava tendo muita dificuldade, né? E muitos questionando, querendo voltar atrás, né? Querendo voltar para o equipamento antigo. E eu compartilhei isso com esse funcionário, falando, no momento de dificuldade, sabe? Aí eu até brinquei com ele aí, que separa os homens dos meninos. Aí é a oportunidade das pessoas que realmente são preparadas, são capazes de se destacar. E olhando para a vida de Daniel e dos seus amigos ali, eles se destacaram em relação aos demais. Eles se destacaram ali. Muitas vezes o mundo vai tentar impor a sua cultura em nós, mudar a nossa identidade. Eles foram levados para ali, Daniel e seus amigos, para a Babilônia, e foi determinado que eles fossem ensinados sobre a língua, sobre a cultura daquele povo. Mudaram até os nomes deles. Quiseram tirar a identidade. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente é pressionado pelo mundo. A gente é pressionado no nosso local de trabalho, pela família, pelas pessoas que não creem em Deus e que querem nos amoldar, nos colocar nessa forma, nos colocar nessa cultura que eles acreditam. Mas o que me constrange ali na vida de Daniel é porque ele não aceitou. Eu acho tão bacana quando fala assim que ele decidiu firmemente não se contaminar. Isso faz muita diferença, porque a pressão sempre vai existir. O mundo vai sempre querer mudar quem nós somos, querer impor o que ele prega, o que a sociedade prega. E nós temos que decidir, é escolha. A gente tem que fazer como Daniel, decidir não se contaminar. Não permitir que a pressão, que o mundo venha influenciar quem nós somos. Venha querer mudar quem nós somos em Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado nos tirou desse propósito. Mas aprove Jesus mudar essa realidade e nos trazer de volta. Lembra quando eu li aquele texto de Jeremias? No final ele fala que ia trazer de volta o povo. Então, através de Jesus, ele nos trouxe de volta para essa realidade de domínio, essa realidade de mudar os ambientes. Sabe, nós não fomos criados para ser mais um. Nós não fomos criados para ser mais um. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para fazer a diferença. E para a gente fazer a diferença, a gente não pode permitir que nos influencie, que tentem tirar a nossa identidade, aquilo que nos faz filho, aquilo que nos faz semelhante a Deus. Tudo é uma questão de escolha. Daniel não decidiu se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar. Na nossa vida, eu falei muito isso hoje, a gente vai ter oportunidade de escolha. Eu gosto de um texto de Deuteronômio, eu não vou nem arriscar falar a referência, para eu não errar. Mas Deus fala assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Durante a nossa caminhada vai sempre estar diante de nós escolhas. E aqui Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Quando decidimos, Deus oferece as condições. Primeiro vem a decisão. Primeiro eu decido me posicionar. Eu decido não me contaminar, não me deixar influenciar. Depois Deus, ele prepara o ambiente. Ali ele colocou no coração daquele chefe
de atender o pedido de Daniel. Então, quando a gente decide, às vezes você pensa, nossa, mas se eu me posicionar aqui no meu trabalho, eu vou perder meu emprego. Como é que eu vou fazer? Deus, Ele vai criar. Ou Ele vai mudar o coração do seu chefe, ou Ele vai te dar outro emprego. Então, se você decide no seu coração se posicionar, assumir uma postura, obedecer a direção que Deus tem te dado, Deus, Ele vai preparar o ambiente. Eu gosto de um texto, vou até ler aqui, ó. 1 Coríntios. Primeira Coríntios 10, 13. Não veis sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída, para que a possais suportar. Não tem como você falar que não consegue ser diferente, que você não consegue se posicionar. Esse texto ele é muito claro. O mundo ele vai tentar, o inimigo ele vai tentar, sabe? E os nossos desejos carnais muitas vezes são contrários à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós temos a capacidade de dizer não. Nós temos a capacidade de se posicionar. Esse texto fala que nós não somos tentados além das nossas forças. E antes, Deus ele coloca uma porta de escape, Ele coloca uma saída. Ele nos dá oportunidades. Então, quando a gente decide realmente viver isso, sabe? Viver como Deus quer, viver a vontade de Deus, nos posicionar, Deus cuida de tudo. Deus prepara tudo. Quando decidimos não nos contaminar, nos destacamos em meio à multidão. Sabe, quando a gente decide realmente viver como um cristão, viver como um filho de Deus, nos posicionar em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração que está caminhando contrário a Deus, você se destaca. Daniel se destacou ali. Daniel e seus amigos. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Mateus, se quiser ir subindo ali, os meninos do louvor, que aí o povo pensa que está acabando, né? Já não fica desanimado. Isso é uma tática. Então uma pessoa que realmente decide se posicionar, ela se destaca em meio à multidão. A pessoa vê, não, aquilo ali é diferente. Aquela pessoa é diferente. Consegue perceber. E Daniel e seus amigos, depois que eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, colocaram eles junto com os outros jovens. Eles estavam mais fortes, mais formosos. Eles se destacaram. Eles se destacaram em meio àquela multidão. E quando a gente olha para a vida de Daniel, Daniel ele viveu a vida toda como escravo, cativo ali na Babilônia. Passaram ali 3 reis: Nabucodonosor, Belsazar, que era seu filho, Dário ou Dario, né? Não sei como é, tem uns que falam rei Dário. Daniel ali como escravo. Mas quem tinha autoridade ali, porque via que Daniel se destacava e que o rei se agradava, e cria um decreto para que se adorasse só o nome do rei. E Daniel, como de costume, a palavra de Deus fala, como de costume, ele fazia 3 vezes ao dia, ele foi orar. E ali foi lançado na cova dos leões.
E Deus fez os leões fazer dieta naquele dia. E no outro dia, o rei angustiado foi lá chamar, ver se Daniel ainda estava vivo. E Daniel: estou aqui, meu rei. Estou aqui, meu senhor. E Deus tira Daniel dali e manda os que tramaram contra ele lá para dentro, e os leões. Mas o que me constrange foi o que o rei fala depois. Aqui, todo mundo agora vai adorar é o Deus de Daniel. Sabe, quando a gente decide se posicionar, a gente se destaca em meio à multidão. A gente vai fazer a diferença. Nós fomos criados para fazer a diferença, para mudar a cultura onde Deus está. Decida não se contaminar. Decida ouvir a direção de Deus, sabe? Decida ouvir as medidas, o que Deus tem te orientado, a direção que Deus tem te dado para a sua vida. Decida construir sabe? Decida construir debaixo disso que Deus tem te dado, dessa direção que Deus tem te dado. Faça a sua parte, sabe? Porque eu vejo claramente que Deus tem nos dado essa direção. O que foi preciso dele fazer, ele já fez. Ele já nos mostrou a realidade de quem nós somos. Mas é necessário a gente fazer a nossa parte. É necessário a gente se posicionar. E acima de tudo, decida construir nos fundamentos corretos. Não adianta você conquistar, não adianta você crescer, se para isso você precisa quebrar os princípios de Deus na sua vida. Se para isso você tem que ter atitudes que não corroboram com aquilo que você é em Deus, com aquilo que você conquistou através de Jesus. Viva a cultura do céu. Viva a cultura do céu. Haja como você é. Você é um cidadão do céu. Em Efésios fala que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus um pouco. Na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, aqui na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra
desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Ah, Deus, obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos deixa sem a sua direção, sem nos mostrar o caminho. Papai, a minha oração é que o Senhor coloque no nosso coração, papai, um desejo de realmente não nos deixar nos contaminar por tudo que o mundo tenta impor na nossa vida, por essa cultura, papai, terrena, essa cultura mudando, mas que nós possamos aprender a nos posicionar, a não nos contaminar, papai, com esse mundo, mas trazer a cultura do céu para a terra, que nós realmente possamos viver o propósito do Senhor para a nossa vida, que nós possamos aprender a nos posicionar, a mudar os ambientes onde a gente estiver, porque só assim, papai, nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos realmente estar vivendo para aquilo que o Senhor nos criou, para fazer a diferença, para trazer a cultura do céu para a terra. E a minha oração é que cada um que ouviu essa palavra hoje, ou aqui na igreja, ou pelas redes sociais, ou que ainda vão ver, possa decidir, assim como Daniel decidiu firmemente no seu coração, não se contaminar, mas trazer a cultura do céu onde nós estivermos, a mudar os ambientes onde nós estivermos, a realmente fazer a diferença, nos posicionando como filhos, como cidadãos dos céus que somos. Papai, obrigado por tudo, obrigado. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a consolação do nosso amado Espírito Santo esteja conosco. Vocês possam ir em paz, em nome de Jesus.